Para vocês, a conversa hoje é sobre intoxicação digital. Olha, acho que não existe ninguém hoje no mundo que de repente não tenha aí e passe tanto tempo aí com celular ou alguma coisa ligada à internet assim. A gente vai conversar sobre esse mal da geração criada que foi por tablets, smartphone, essas coisas, né? Eu quero primeiro que você acompanhe esse VT, depois a gente vai conversar. Vamos lá. Atualmente, a tecnologia é muito próxima de nós e das pessoas que amamos, principalmente os tablets e smartphones. Esses aparelhos se tornaram uma parte da nossa vida, nos facilitando com pesquisas e trazendo diversos entretenimentos. Entretanto, nos dias de hoje, fazemos um uso excessivo desses tablets e smartphones. É comum vermos as pessoas em festas, almoços e outros encontros vidrados no celular, a comunicação um com o outro sendo afetada dia a dia, atrapalhando a interação social e afetando principalmente crianças e jovens. Acontece que o uso destas tecnologias ativa a dopamina, um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Porém, o excesso de dopamina pode ser prejudicial à saúde, provocando o vício. O bate-papo de hoje traz a nós a intoxicação digital. Acompanhe. Olha aqui, a gente tá aqui na Rede Vida de televisão, estou recebendo aqui, olha, a professora Kátia Cristina Marcolino, professora, coordenadora. Seja bem-vinda, muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por ter aceitado o nosso convite para discutir, para falar sobre esse tema tão importante. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Seja bem-vinda. E estou recebendo a Lídia Paina. A Lídia Paina é influenciadora digital, com um canal que ela tem muito seguido aí, de conteúdo de perfume. Seja bem-vinda, viu, Lídia? Obrigada. Inclusive, ela é minha sobrinha. A Lídia teve esses dias aqui para conversar com a gente sobre a questão de perfumes, tudo isso, mas ela tem um trabalho intenso na internet. Eu começo... deixa eu falar aqui, ó, a Kátia, gente, graduada em tecnologia, em processamento de dados, pós-graduada em gestão de projetos, gestão de TI. TI sempre é uma palavra que, para mim, todo mundo fala TI. O que TI significa o quê, na verdade? Tecnologia da informação. Tecnologia da informação. Aí abrange tudo. Tudo. Abrange tudo que é de informática, essas coisas assim. Isso. Tudo, né? 34 anos na área de TI corporativa e 9 anos na área acadêmica. É professora e coordenadora dos cursos de tecnologia da FAEP, Faculdade de Educação Paulistana. Kátia, a professora, desculpa, professora. Não, pode me chamar de Kátia. Olha, a gente está falando sobre intoxicação digital, não sei se é mais um neologismo, mais alguma coisa que o pessoal de repente inventa, mas existe mesmo essa possibilidade da pessoa se intoxicar digitalmente? Existe e já é considerado patologia em alguns países. Patologia mesmo. Isso. Uma doença mesmo. Uma doença psiquiátrica. E o que de repente a gente pode constatar, dizer, ó, a pessoa uma pessoa, ela é doente, e se tornou realmente uma patologia. Qual que é o fio da navalha aí para dizer assim, qual que é o momento que a pessoa deixa de ser uma pessoa no uso normal da tecnologia para se dizer que é uma pessoa que está doente? Pelo que eu vi, pelo que eu tenho estudado, a área que ativa esse tipo de problema, essa intoxicação, é o mesmo que ativa o vício do jogo, o vício de drogas, o vício do álcool, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Quando começa a fugir do controle, você já pode considerar como um problema. Quando começa a fugir do controle, a pessoa Exatamente. Já não tem mais o controle. É aquela história de começar a estar com o celular o tempo todo, em todos os lugares, em todos os momentos. O cérebro da gente, ele quer sempre uma recompensa, né? Ele quer nos colocar numa situação de prazer, né? Então, você vai querendo sempre mais e mais e mais e mais. Se você não tiver um pouquinho de razão, né, nesse equilíbrio, e você parar e falar, não, agora chega, esse momento parou, você acaba perdendo emprego, acaba perdendo as suas relações sociais. É verdade. Porque você não consegue mais controlar os limites, né, desse prazer. Impulso, né? Igual o impulso mesmo. A recompensa, né? De repente você está ali e sentir aquele... tem até um nome para isso, né? Quando você sente a abstinência disso, né? Acho que vou lembrar o nome aqui.
Ô Lídia, me fala uma coisa, você trabalha basicamente com a internet, com o celular. Mais do que celular do que com o computador. Basicamente eu trabalho só com isso. O celular. Então eu trabalho com 2 celulares e um computador. Então eu já acordo, a primeira coisa que eu faço no meu dia é pegar os 2 telefones, porque é um de trabalho e um pessoal. Então eu pego meu telefone, já vejo o que eu tenho que fazer e aí já começa. E qual que é o limite que você tem? Ou você não coloca limite nisso? Na verdade, eu não colocava. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu não colocava limite. Então, eu não tinha limite de horário. Eu atendia os meus parceiros até muito tarde, finais de semana, coisa do tipo. Depois de um tempo, eu vi que isso foi se tornando prejudicial mesmo para mim, para minha saúde mental e etc. E aí, hoje eu tenho ali um tempo que, além de ficar offline, assim, das minhas redes e não ser a Lídia influenciadora, ser a Lídia pessoa e estar com meus amigos, etc. E também coloco um limite, um horário. Só que o problema é que esse horário, muitas das vezes, mas a gente não pode falar tal horário, então, e ele daí estende. O meu horário é até às 19, por exemplo. Só que aí tem um parceiro ou alguém que precisa falar comigo um pouco mais tarde, vai ter uma reunião que precisa ser um pouco mais tarde. E aí vai. Mas está sem limite, está sem limite. Não, está sem limite, não tem limite. Ô, Kátia, na verdade é o seguinte, hoje quase ninguém está offline. Você usou a palavra offline, porque ela está sempre com o celular e pode alguém ligar, então ela não está offline. Não existe essa opção hoje, de hoje da pessoa estar offline. Depois da pandemia as coisas pioraram muito, né? Que as pessoas acham que elas têm que estar à disposição o tempo todo. E a gente não sabe dizer não, a gente não sabe colocar limites nas coisas, né? Então acaba acontecendo de você achar que porque você recebeu uma mensagem no WhatsApp, você é obrigado a responder na hora. Você não é obrigado a responder na hora. Justamente. Né? O trabalho remoto também não quer dizer que você tem que estar disponível o tempo todo. Então a gente precisa aprender a se educar para isso, para você poder colocar limite nas pessoas, porque elas não sabem também quando você está disponível, quando você pode, qual é o seu momento, que horas que realmente você está trabalhando, que horas que você realmente atende. E que horas você está descansando, porque a pessoa pode não estar fazendo nada. Agora, essa é uma coisa, o pessoal, as gerações hoje não lembram, né, do que era o telefone. Você não lembra, você não sabe o que era o telefone fixo. Nem você. Eu sei, claro que sei, eu tenho 27 anos. Eu sei. Mas é o seguinte. A internet era discada. Eu sei, mas tinha internet. Mas porque a pessoa tinha um telefone e existia uma regra, mais ou menos assim. Depois das 6 horas, pelo menos lá em casa, depois das 6 horas, ninguém liga para casa dos outros. Ou seja, a pessoa sabia que não teria esse momento, ou se fosse morte, morreu alguém. Ou então uma emergência. Sim. Mas existia uma regra, talvez uma etiqueta social. Etiqueta social. Isso acabou com a internet. Acabou. Você está dizendo, todo mundo acha que eu passei uma mensagem, você tem que ler, e ainda a gente é cobrado. Você não leu? Né? Você não leu? Né? E agora, isso é muito ruim porque cria uma ansiedade para quem recebe a mensagem e para quem passa a mensagem também. Também. Então a gente precisa se reeducar para esse novo momento. Eu, por exemplo, trabalhei muitos anos com gestão de casas noturnas. E aí, durante a noite, eu tinha que ficar esperando que poderia acontecer alguma coisa e eu precisava atender. Jesus, então eu colocava o celular embaixo do travesseiro. Não dormia. Só que isso me acarretou um problema que é chamado de síndrome do toque fantasma. Então eu sempre achava que meu telefone estava tocando dentro da bolsa, embaixo do travesseiro. Vibrando. Isso. Aí você sabe que eu tenho isso às vezes? Eu tremo minha perna. Sabia? Treme minha perna. Eu penso. E aí você vai atender. Aí eu ponho a mão assim e falo, não tem nada. Tem isso. Eu não uso muito celular, mas esse celular todo mundo liga. Também eu dou meu número para todo mundo. Todo mundo tem meu número. Só que eu não atendo também. Aí então fica ligando o tempo todo. E aí
é um horror, porque aí como chama? Síndrome do toque fantasma. Que absurdo. Não, e você colocava debaixo do travesseiro e não dormia. Você não consegue ter um relaxar. sono profundo. Aí você tem crise de ansiedade, porque você sempre acha que vai acontecer alguma coisa, né? E aí não é só a dopamina, é o cortisol também, que é do estresse, né? Então você fica sempre nessa dualidade da dopamina e o cortisol, dopamina e cortisol. Lídia, você deixa o celular perto de você? Não fala mentira, porque senão eu vou desmentir você no ar aqui. Então, à noite. Deixo. Então. Eu deixo meu telefone pessoal, eu deixo do meu lado, só que agora eu descobri, não. Depois de algum tempo, eu tive uma conversa com meu psiquiatra, e ele sabe com que eu trabalho, com tudo isso, e voltado para isso, ele conversou comigo e me colocou alguns limites. Então, eu deixo no modo noturno, tem um modo lá que você coloca que é um modo noturno, né, que não toca nem nada, então mesmo que você receba mensagens, mas mesmo assim, eu acordo, já tem um monte de mensagem para responder. É uma coisa, muito... E a gente vê também muito, por exemplo, o padre também está usando um relógio. Esse aqui também. Vibra pra caramba. Vibra, Então, assim, não é só o telefone. Não é só o telefone. O relógio também vibra. Também tem isso. Então, às vezes, muitas das vezes, eu acho que tem alguma coisa acontecendo, eu olho pro meu relógio, não é nada. Então, assim... É o síndrome do toque fantasma que já começa. Porque isso já é um sinal de que... Alguma coisa não tá boa. Não tá bem. Não tá bem. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Kátia. Essa geração, né... Que foi exposta dessa forma a essa tecnologia, né? Que não conheceu essa forma da conversa, de sentar à mesa sem o celular. Eles vão sofrer muito mais com isso. Então, eu não sei se você lembra, assim, do nosso tempo, os nossos pais reclamavam que a gente ficava muito tempo na TV. Na TV, isso, eu lembrei, eu estava pensando isso agora. E aí a gente fala, nossa, mas não tem infância, só fica na TV, só quer ver TV, não precisa controlar a TV dessa menina, precisa controlar, né? Então, o problema dos nossos pais era com a TV. Nossa, você não teve infância, você não brincou na rua. Eu brincava na rua, fazia isso, você fica... Essa geração é uma geração que já nasceu com a tecnologia. É diferente da nossa. Não é melhor e não é pior. Sim. É só diferente. Eles estão vivendo um outro momento. E a gente tem que respeitar também esse momento deles, né? Ainda não existe um estudo de como eles vão aprender a lidar com tudo isso. Porque a gente não tem esse tempo, né? Não tem esse tempo. Não. Então, ainda é tudo muito novo. Existem muitos estudos, né? Eu vi um estudo ontem que eu estava lendo a respeito de intoxicação, que falava que se você tirar o telefone do lugar que a pessoa está para um outro ambiente, ela faz uma desconexão com o celular. Mas a partir do momento que ela está perto dele, embaixo da carteira, dentro da mochila, em cima da mesa, ela tem uma conexão e o cérebro, ele divide entre a atenção que ele vai dar para a atividade que ele está fazendo e o celular. O celular. Exatamente. Que loucura. É. Aqui você falou um negócio da televisão. Antigamente a gente falava que a televisão era tipo babá. Exatamente. A Xuxa era babá, a Angélica era babá, Angélica, como que chamava? A Mara Maravilha. Eliana. Mara não é uma... mas tudo mesmo. Aí, agora, hoje a gente vê mais ou menos essa coisa, assim, porque os pais colocavam a criança na frente da televisão também para dar uma ajuda boa. Assim. Sim. Hoje também acontece isso, os pais, a gente vê isso, todo mundo sabe isso, né? Vai em restaurante, taca a galinha pintadinha para criança, só dá galinha pintadinha nos restaurantes para criança. Para poder pelo menos almoçar, né? Então, delegou da mesma, antigamente delegava e delega de repente a tecnologia, aquele cuidado também. E as mães são muito julgadas por isso. São, né? Eu estou julgando as mães. Eu estou julgando as mães nesse momento por causa disso, porque elas, né? Ela não pode ter um sossego, coitada, não pode ter um momento de lazer, de repente. Existem alguns limites, né? Até 2 anos, o aconselhado é que não tenha contato nenhum com tecnologia. Dos 2 aos 5, 1 hora e depois 2 horas e assim gradativamente. Mas tem momentos que você não tem mesmo o que fazer, né? Não, e tem uma coisa.
a gente não está demonizando o celular. Sim. Ele é importante. Sim, muito. Muito importante para emergência, ele é importante para a comunicação. Para a educação, inclusive. Para a educação. Na pandemia, você falou da educação. É importante para as vendas. É importante, né? Você trabalha com... hoje existe praticamente uma profissão. Não, praticamente não. É uma profissão. Inclusive, eu consegui... para renovar o passaporte, consegui lá colocar... Existe lá? Tem, influenciadora digital. É uma profissão, então. É uma profissão. Então, na verdade, a tecnologia está aí, porque senão a gente começa a ficar igual aqueles velhos que antigamente que era bom, no tempo antigo... Não é assim também, né? A gente ficar só pensando que o tempo antigo era bom, porque esse saudosismo às vezes. Olha, bullying digital, né? Vamos falar sobre isso, né? Bullying digital. Porque hoje a gente tem outras maneiras também de repente, de crimes também que vem. Mas uma das coisas que é muito séria que a gente tem visto é a questão do bullying digital, né? Bullying digital. Quando a pessoa usa a internet, usa também as redes sociais, de repente, para afetar, afetar a pessoa naquilo que é mais sensível na vida dela. Né? Normalmente crianças e adolescentes, né? Pode ser entre as próprias crianças e adolescentes ou adultos interferindo no emocional das crianças e dos adolescentes. Sim. Mas também, além disso, também tem a positividade tóxica, né? Positividade tóxica? É quando você quer que tudo pareça muito lindo, você começa a negar os sentimentos ruins e isso acaba interferindo também na pessoa poder lidar com os sentimentos e amadurecer, né? Cria um mundo de fantasia. Isso, exatamente. Tudo é lindo. Tudo é lindo. Tudo é lindo. Mundo da Poliana. Beleza, então tá tudo certo. Ô, Lídia, você já lidou com a questão de bullying digital? Muito, muito, e foi muito grave, muito grave. Me desencadeou várias crises de pânico. Eu tive que ir várias vezes falar com o meu psiquiatra, inclusive já tive que até fazer um boletim de ocorrência contra uma pessoa que fez isso. E assim, é muito triste na realidade você lidar com esse tipo de coisa, porque você está exposta ali e a pessoa acha que ela pode falar o que quiser para você porque ela está atrás das câmeras, porque ela está atrás porque ela está ali com um computador ou um telefone. Então isso dá muita coragem para as pessoas falarem coisas e fazerem coisas que podem magoar outra pessoa. Então a gente vê muito isso nas redes sociais hoje em dia. A gente vê muitos influenciadores, principalmente, com muitas crises de depressão, muitos largando o trabalho, largando tudo que fazem, pelas várias crises de depressão e etc. Eu sofri muito com isso já. Ainda sofro, não é uma coisa que vai acabar, eu sei. Mas o fato de você se expor na internet, você tem que mais ou menos estar meio preparado para receber, levar elogio e levar chumbo também, não tem? Não? Eu não acredito nisso. Eu acho que, assim, você na rua, você chega para alguém e fala assim: nossa, eu detestei seu cabelo, achei horrível, meu Deus. Você não faz isso. É verdade. Então, você nunca chega para alguém, por exemplo, numa fila do supermercado e fala: nossa, não ficou bem para você isso. Nossa, ou... Na internet a pessoa tem coragem de falar. E esses são os ataques, nós chamamos de haters, né? Esses são os ataques mais leves, assim. Já vi casos de ataques à família, já tiveram casos de perseguir a pessoa, perseguição, já ameaça, então eu já passei por isso também, de perseguição, de ameaça, de muitas coisas do tipo, que isso afeta muito. Hoje eu consigo lidar com isso de uma forma mais madura, mas já tem alguns anos que eu trabalho com a internet. Mas eu vejo pessoas que começaram, na época que eu comecei, pessoas muito boas que hoje podiam tá aí ganhando, né, seu dinheiro com a internet. A internet hoje em dia, ela trouxe isso para as pessoas, ela deu voz para as pessoas poderem... Cada um tem seu público. Ninguém está pegando o público de ninguém. As pessoas podem te assistir e assistir outra pessoa tranquilamente. Então, o que acontece? A internet deu voz para essas pessoas
e as outras acalaram. Porque já ouvi vários casos de amigos que falaram: eu não aguento mais receber esse tipo de coisa, eu não aguento mais receber esse tipo de comentário. Então, assim, é muito triste. Bullying, muito triste mesmo. Professora, na verdade, a Lídia falou várias vezes, pessoas ficam com depressão, psiquiatra e tal. A gente está vendo uma geração muito nova sendo paciente de psiquiatras. Isso tem a ver com essa coisa dessa exposição e desse uso excessivo, a questão dessa coisa que a gente está conversando, dessa intoxicação digital? Olha, tem o lado, ela falou do lado das pessoas que expõem o seu problema, né, que procuram ajuda, outras pessoas desistem das suas carreiras, mas pensa na criança e no adolescente. Ele não tem condição de colocar para fora, às vezes ele se sente culpado pela ameaça que ele está sofrendo, né, pelas coisas que as pessoas estão falando, e ele vai guardando, né? E aí os pais acabam procurando ajuda. Eu acho que hoje se desmistificou muito esse negócio de que psiquiatria é pra gente louca, né? Hoje a gente realmente vê um apoio da psiquiatria mesmo, né? Como uma ajuda que a gente precisa para o nosso dia a dia, né? Então eu acho que essa proximidade também está ajudando muito, muita gente adulta e muita gente criança. Tem algum órgão que fiscalize de repente as empresas? De repente, para que tenha algum, nesse caso da exposição das pessoas a tanta internet, a tanto conteúdo digital, existe algum órgão que de repente... Existem ONGs, né, que fazem um trabalho de apoio, né, psicológico, psiquiátrico, né, que ajudam as pessoas a sair desse processo de intoxicação. Tem. Então, uma que eu conheço é a Delete, que é no Rio de Janeiro. Delete, interessante, o nome é interessante, Delete, que faz de repente, como se faz com pessoas às vezes drogaditas, ou seja, exatamente. Também fazem essa desintoxicação com a pessoa. Isso, exatamente, né? E aí tem o apoio psicológico, o apoio psiquiátrico, que vai te ajudando no começo, às vezes até com medicação, né? Para você poder controlar, porque o cérebro, ele é nosso melhor amigo, mas ele é o nosso maior desafio, nosso maior inimigo, né? Verdade, Então você tem que estar sempre travando essa luta da razão com a emoção, e nem sempre você ganha, né? E quando entra nesse processo de deteriorização, né? Sim. Você realmente precisa de ajuda, porque você já não vai conseguir mais sair daquele looping de benefícios, de prazer, né? E deixa eu te dizer uma coisa, você é uma pessoa que trabalha basicamente com internet, com tecnologia da informação. Sim. Você usa muito o celular e tal? Uso, o tempo todo. O tempo todo? O tempo todo. E você acha que você tem limites ou não tem limites? De repente você pode... Porque você... Eu estou perguntando para uma professora, é difícil uma professora responder isso, mas você acha que você consegue colocar o limite certo? Não consigo. Não consegue? Não, eu ultrapasso muitos limites, às vezes até da minha sanidade emocional, né? Porque você começa a se culpar, né? Porque você acha que você tem que atacar todas as frentes e vencer todos os lados, né? Verdade. Então você se culpa se você não consegue atender a todos, que você não consegue fazer todas as tarefas que você mesmo criou ali uma rotina, né? Então você quer fazer mais e mais e mais. Você se obriga àquilo. Exatamente. Você se obriga àquilo. Sim. E aí vem a ansiedade. Ansiedade. Interessante. Depois eu queria conversar sobre algumas técnicas depois da gente desintoxicar, porque eu fico pensando, eu digo com toda tranquilidade, eu não sou uma pessoa dependente, intoxicada, não sou. Deixa o telefone, esqueça. Quando eu esqueço o telefone, às vezes eu esqueço o telefone, eu dou graças a Deus de ter esquecido o telefone. Está aqui no Bendita Hora. Olha, eu estou conversando com a professora Kátia. A gente está falando sobre a intoxicação digital e com a Lídia Paina, que é influenciadora digital. A gente vai ver um trechinho. Eu estou tomando café porque nenhuma das duas toma café. A gente faz café pro pessoal aqui e o pessoal na cara da gente falando que não toma café. Ô, Iago, você quer tomar café ou você não toma também não, Iago? Você também não toma? Você viu que a gente está falando de intoxicação digital e o Iago está direto no celular ali, né? Pra você ver, né? Tá Casa de ferreiro, espeto de pau. O Iago é filho.
É filho da Kátia aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Olha lá, tá te mostrando na televisão, Iago. Pode tirar a máscara. Aí, ó. A gente vai ver um trechinho de uma matéria da nossa repórter Laís Peçanha, né, do Jornal da Vida, com a opinião de um filósofo e professor da PUC sobre esse vício no mundo digital. Veja só. Segundo José Rubens Salles de Toledo, mestre em filosofia e autor do livro A Tecnologia Acima do Bem e do Mal, ficar muitas horas nos smartphones pode causar diversos problemas. E isto pode causar um desencantamento do mundo, né? O fato de ele ficar ligado no celular full time, isso também o tira da presença no mundo. Quer dizer, ele deixa de ler um livro, ele deixa de conversar com um amigo, ele deixa de se interagir com as pessoas que estão ao seu redor. É uma vida artificial, ela não é uma vida autêntica. Porque o fato de você estar numa rede social com 300 pessoas, será que você realmente tem 300 amigos? Interessante. E aí, será que esse negócio de rede social cria uma fantasia em torno dessa questão da amizade e do relacionamento social, né? Aliás, chama rede social, mas eu acho que de social não tem nada, né? Eu acho que tem o seu lado positivo, pode ser usado para um lado positivo e também tem o lado ruim. Como tudo quase na vida, né? Mesma coisa chocolate, né? É muito prazeroso, mas se você comer demais, vai te dar problema. Um problema é saber dosar, né? As crianças, elas precisam brincar, elas precisam ter atividades físicas, elas precisam ter um tempo para se alimentar longe das telas, longe da TV, longe do celular, né? A família teria que controlar melhor esses momentos e saber dosar melhor esses momentos para crianças e adolescentes. Agora, nós, adultos, a gente acha que a gente pode tudo, né? A gente... Você tem razão, é verdade. E aí a gente acaba exagerando um pouco nas coisas, né? E o problema da rede social é de você olhar ali a grama do vizinho e achar que ele é mais feliz, que ele é mais bem-sucedido, que ele é mais bonito, que tudo é melhor na vida dele. E aí você começa a se comparar. E isso começa a causar outros problemas também. Esse negócio de ter muitos amigos, eu acho que as pessoas elas já entenderam. Né, que na rede social você acumula pessoas que normalmente querem saber um pouco da sua vida, né? Saber como é que você tá fazendo, como você está vivendo, mas que você realmente não vai contar com aquelas pessoas, né? Amigo. Olha, você falou assim, porque ainda estava falando, você falou assim, não, eu não uso celular para lazer, eu uso para trabalho. Não é que eu não use para lazer, eu uso para lazer, inclusive durante a pandemia eu conversava com os meus amigos e etc, pelo celular, computador. Mas para mim, as redes sociais é o meu trabalho. Então, assim, o Instagram, o YouTube, é o meu trabalho. Então, eu tenho que ficar ligada, ali no Instagram. E assim, gente, é uma coisa que eu sempre falo no meu Instagram. Ninguém vai postar foto feia, ninguém vai postar a briga que teve em casa. Ninguém vai postar o dia triste que tá tendo. É um ou outro. As pessoas costumam postar as coisas boas. E aí, se você tá num dia muito ruim, você abre seu Instagram, você acha que sua vida acabou. Você fala, meu Deus, minha vida acabou. Olha como essa pessoa tá bem. Ninguém tem boleto, né? Você falou que, de repente, a pessoa que fica vendo só o outro e valorizando a vida do outro. Exato. Pense em alguém que tenha, por exemplo, um distúrbio alimentar. E aí ela começa a ver só pessoas do corpo perfeito. Né? Como isso pode ser mais prejudicial do que benéfico? Porque às vezes não é uma questão de, eu vou fazer exercício, vou me encorajar de fazer exercício. Né? Pode ser um problema muito mais sério. E aí ela começa a ver aquilo e não saber lidar com aquilo. Então a nossa geração que é de imigrantes digitais, que estamos aprendendo a lidar com a internet. Imigrantes digitais, que interessante. Imigrante, porque a gente está vendo, é verdade. A gente veio de um tempo sem internet para um tempo de internet. Diferente dos que nasceram. São nativos digitais. Nativos digitais. Isso. Aquele negócio, vai fazendo você ver aqui. É verdade, é verdade. Não, isso é uma coisa muito terrível. Tem ali aquela. Ver o outro. Mas antigamente, antes da internet, tinha Caras, aquela revista. Não é? A pessoa gostava de ver também. Sim. E aquela ilha de caras e não sei o que. Porque a pessoa parece que gosta de ver isso também dos outros, né?
Eu acho que tem um mercado que gosta muito de saber como os famosos vivem, como os ricos vivem, né? Mesmo que você nunca vá chegar nem perto de uma coisa daquela, mas você quer saber como é. Então... O ser humano é curioso de natureza, né? É verdade. E a Lídia estava falando, todo mundo posta muito bem... Ninguém vai postar uma situação difícil, uma situação... E tudo atrapalhada. Atrapalhada, exatamente. Eu conheço a Lídia toda atrapalhada, mas ela nunca ninguém viu. Um horror. Um horror. Vamos falar sobre os jogos online. Além do vício que o mundo digital provoca, a gente tem os inúmeros jogos online, aqueles... a pessoa joga online, às vezes fica horas, viciando antigas gerações e novas gerações. Antiga geração, porque o Carlinho, gente, aqui, o Carlinho deve estar com quase 60 anos já, então, tá com mais de 60 anos. E tá lá, ó, o tempo todo jogando no... Briga com ele. Não, e também, né, Rodolfo? Porque esses jogos são pagos, né? São pagos. Vamos ter uma reportagem, vamos ver. Um bom exemplo é o jogo Candy Crush. Conforme você joga, você conquista pequenos objetos, fazendo seu cérebro ser recompensado com algumas doses de dopamina, e de vez em quando você recebe conteúdo novo. Essa novidade também te dá pequenas explosões de dopamina, e juntas criam o que é conhecido como loop da compulsão, o que acaba sendo o mesmo loop responsável por comportamentos associados à nicotina ou à cocaína. Olha lá, o que você falou, Kátia, a questão da compulsão, a questão da dopamina. Um jogo bobinho, o Candy Crush, né? Tocou, aciona no cérebro a dopamina que faz você querer mais, querer mais, né? Isso é um jogo muito simples da internet que está ali Agora tem outros jogos que são verdadeiras armadilhas aí também para você. A gente volta na questão do limite, né? Do limite, né? Eu acho que assim, você já tem algum distúrbio e o uso excessivo acaba desencadeando outros problemas, né? Sei. Então, assim, não é o jogo que causou um distúrbio na pessoa. Sei. É a pessoa que já tinha uma propensão a ter um problema e o jogo acabou desencadeando porque ela não conseguiu controlar e ter um limite para aquilo. Então, como tudo na internet, a gente precisa se policiar, a gente precisa se olhar. Então, é muito interessante, a família às vezes fala, nossa, você não sai da internet, nossa, você não larga você não larga o celular, você está sempre com o celular. Para e pensa, se as pessoas estão falando, é alguma coisa que está errada com você. Então, aí é o momento de você se policiar e ver, será que eu não estou exagerando? Será que eu não estou passando do limite? Isso com relação ao jogo também, né? Então, será que eu preciso ficar a noite toda, um dia para o outro, sem tomar banho, sem comer, jogando? Isso é prazer? Isso realmente vai me dar prazer? É verdade. Ô, Lídia, você já fez alguma experiência de desligar o celular? Tá com ele desligado, falou, vou ficar com ele desligado. Dormir com ele desligado? Não. Não fez? Nunca. Sempre ele está ligado, Sempre. ou seja, sempre ele está ligado. Sempre. Mas, em contrapartida, eu ainda tive aquela infância que a gente estava comentando, de brincar na rua. Então, até os meus 17 anos, que foi quando eu vim para São Paulo, eu sou do interior de Minas, nasci em Lavras, mas morei em Ponte Nova. Eu e os meus amigos, a gente brincava na rua. Chutava a bola, vinha, jogava bem carro, aí voltava com a bola todo mundo. Então eu tive essa infância de brincar, de ter boneca, de ter carrinho, de chutar a bola no meio da rua, de chegar em casa. Nossa, eu tinha skate, chegava em casa toda machucada, minha mãe quase morria. Então assim, eu tive essa... Não existia celular nessa época. E o que existia era aquele famoso lá telefone que a gente... O Nokia... O Nokia, não sei o que. Você teve essa... Mas você não vê essa diferença, de repente? Pra caramba. As pessoas falam assim, mas nossa, você só tem 27 anos, você tá falando como se fosse há muito tempo atrás. Mas as coisas, elas estão acontecendo muito rápidas. Então, assim, eu vejo uma grande diferença. Eu tenho 27 anos, mas se você pegar uma pessoa de 20, é muito diferente. É muito diferente. É outra cabeça, é outra geração, é outra história. É muito complicado também. Para de ficar falando sua idade, que eu tenho 30 anos, você fica falando que tem 27. Ai, meu Deus do céu, pronto. Daí a pouco tá minha idade. O Rodolfo tem uma pergunta aqui, ó. O Rodolfo é nosso diretor, né? Isso, queria perguntar até para a professora. Eu tenho um sobrinho de 10 anos. A gente sabe que hoje em dia, João Pedro, claro, o mercado gigantesco por trás desses vários vícios, né, que levantam um dinheiro extraordinário, né? É muito... Então a gente tem às vezes alguns jogos que eles são
só rodam em determinadas marcas de aparelho, né? Geralmente aqueles mais caros e tudo mais. E a criança às vezes vive num meio onde todos os coleguinhas têm aquele, aí vira uma vontade que deixa maluco os pais e tal. E como que os pais têm que lidar com isso para ter um controle e falar esse não que muitas vezes é necessário, né? Eu acho que para os pais é muito difícil não, né? A culpa de você estar trabalhando fora, estar sempre fora, você quer compensar o seu filho para tudo, mas se você não trouxer ele para a realidade social dele, para a realidade econômica dele, você vai ter um adulto problemático mais tarde, né? Então ele precisa saber o meio que ele está inserido, até onde ele pode ir, até onde a família dele pode ir. A gente teve o caso do menino que pegou o cartão da mãe e comprou o Free Fire, né? Né? E aí, para ela, aquele dinheiro ia fazer uma grande diferença, né? Então, assim, a gente precisa conscientizar as crianças de até onde elas podem ir, até onde você pode pagar, até onde você possibilita que ela possa ter coisas, né? Tem que ter limite. Agora, essa questão do nativo digital e do imigrante digital é interessante, porque o tal do nativo digital, ele não tem outra realidade. O Rodolfo falou de uma criança que, de repente, não teve outro contato com outra que não fosse o jogo, que não fosse o celular, que não fosse nada disso. Sim. Né? É um problema isso também, né? Ele nem consegue entender o mundo sem internet. Sem internet, né? É uma coisa, porque muitas pessoas não, mesmo hoje, não conseguem entender que você chega num lugar que não tem Wi-Fi. Exatamente. Né? Não tem Wi-Fi. E a gente percebe, né? É interessante que a gente estava vendo uma entrevista que foi dada pelo professor, pelo filósofo, tinha um celular em cima da mesa. Tinha um celular em cima da mesa. A pessoa às vezes não sabe. Aliás, eu já vou avisando, hein? Quando alguém me convidar, vai almoçar comigo, botou o celular em cima da mesa, eu saio. Botou o celular. Uma vez o Wilson me convidou para almoçar lá no Peruano, cheguei lá, 2 celulares na mesa, fui embora. A gente está falando sobre intoxicação digital. O que você falou, Lídia, do TikTok, da menina comprou o quê? Eu vi uma menina, eu não tenho essa rede social, mas eu vi uma menina que comprou uma passagem para 11 amigas no cartão do pai. 11 passagens? Para onde? 12, né? 12 com ela, né? Eu não sei se era para Cancún ou para Punta Cana. Gente. E aí eu vi um comentário embaixo de uma moça falando, mas se o pai tem dinheiro, qual o problema? Eu fiquei imaginando isso na minha casa. Que absurdo. A falta de limite, né? Falta de limite, de repente, de achar que de repente o mundo é esse mundo cor-de-rosa. Tem mais uma... olha aqui, gente, o mundo virtual invadiu também o real. Tá uma mistura danada, né? No que diz respeito aos relacionamentos interpessoais. Veja só. Impacta na qualidade dos nossos relacionamentos, namoro, amizade, pais e filhos. E parece uma pergunta muito óbvia, porque a gente sente que atrapalha. Mas mesmo assim, nós temos evidências científicas para estudar essa questão. Eles monitoraram 174 millennials 5 vezes por dia durante uma semana inteira. O que eles verificaram? Que quando a pessoa se divide entre a presença de alguém e o celular, ela se sentia mais desconectada do que quando estava apenas com a pessoa. O título desse estudo é muito interessante, porque em inglês ele fala put the phone down, o que é a mesma coisa da gente dizer que não leve o celular para a mesa. Muito bem. Não leva o celular para a mesa. Além de ser muito antigênico, diz que o celular diz que o celular verdade. Diz que o celular, fizeram exame no celular, é mais sujo que privada. Mais de sola de sapato, né? Privada de rodoviária do Tietê. Aqui, deixa eu falar uma coisa. Eu queria ver agora. Que pena, o programa já está quase acabando. Aqui, o que é coisas práticas agora? O que a gente podia fazer de repente para buscar essa desintoxicação digital, professor? Eu acho que a gente pode, na família, a gente pode fazer combinados,
Isso né? é bom. Então, assim, na mesa, não. Enquanto a gente come, nada de celular, né? Por exemplo, vamos tentar manter uma relação presencial durante as refeições. Definir alguns horários. Uma coisa que todo mundo aconselha é você não mexer no celular na hora que você vai dormir. Você precisa de um tempo para você se desligar. Higiene do sono, que eles falam, né? Higiene do sono. Isso, porque você acha que eu vou ficar mais relaxado e aí depois eu vou dormir melhor. Não vai. Não vai. Não vai. Eu sei porque eu passo por isso todas as noites. Então, assim, se você começa a ter uma certa disciplina, eu acho que você consegue melhorar as coisas, né? Com relação a relacionamentos, muitos relacionamentos foram criados por causa das redes sociais, aproximou muitas pessoas puderam se conhecer, mas muitos casamentos terminaram também, né? Mas aí eu acho que é mais do caráter das pessoas do que da própria rede social. Eu não sou uma defensora absoluta das redes sociais. Sei. Mas eu acho que tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. E a gente precisa entender e saber lidar com as duas coisas. Inclusive, a educação pode ser muito bem utilizada nas redes sociais. A gente pode ter fontes de pesquisa, de disseminação de cultura nas redes sociais. Então, assim, não é assim, um bicho de 7 cabeças, né? A gente tem uma imagem icônica aqui atrás, né, da família, que às vezes cada um tem um celular. Porque hoje, antigamente, era um celular por família. Como antigamente era uma televisão por família. Sim. Né? Hoje são vários celulares por família. Já é contado no Brasil 2 celulares por habitante. Por habitante, é uma coisa absurda. Lídia, e você? Você como influenciadora, o que você se propõe? Ou se não se propõe a fazer, de repente, a dosar a questão do uso do celular? Hoje sim. Antes eu não fazia. Porque você amadureceu. Sim, sim. E hoje, às vezes, é muito engraçado isso. Se você não posta nada, as pessoas acham que você tá mal, que você morreu, que alguma coisa aconteceu. Meu Deus, onde você tá, pelo amor de Deus. Então, isso é muito louco. Se você não posta existe uma cobrança, então. E existe uma própria cobrança dos aplicativos que a gente usa. Então, quem trabalha com isso é sempre muito cobrado pelos aplicativos. Quanto mais você alimenta o aplicativo, mais o algoritmo vai te entregando para as pessoas. Então, se você não alimenta os aplicativos, o algoritmo vai diminuindo. Eu já percebi várias vezes. Mas hoje, por mais que isso aconteça, a cada alguns meses eu sinto que eu falo, não, eu preciso parar um pouco e viver um pouco a vida real. Porque para mim, lazer é estar com os meus amigos, é estar com a família, não é o celular em si. Se eu fosse usar o celular como lazer, eu não teria lazer. Eu trabalho mas eu vou contar a verdade. Ó. Antes de vir para cá, no almoço, eu coloquei o almoço, coloquei a coisa, ela estava com o celular e você ela não põe a comida no prato, estava no celular. Desse jeito. Eu falei, Lídia, a gente tem que ir para a Rede Vida. E ela com o celular. Ela fala a verdade, não é verdade? Gente, me sigam no Instagram, me acompanhem no YouTube. Verdade. Porque lá o tempo todo. Porque o tempo todo ali com o celular. Eu falo, não. E o tempo todo. E eu falo, ela mora comigo. A Lídia mora comigo. Sabe que para quem Deus não deu filhos, o diabo deu sobrinhos. Então na verdade, toda noite eu vou no quarto dela, falo, Lídia, não é verdade? Já desligou o celular? Lídia, desliga o celular. Lídia, não sei o quê. Tira o celular. É desse jeito. Né? Olha, gente, viralizou de hoje. Chega a ser cômica, tamanha tragédia. A gente vê agora algumas quedas. Atenção! Olha o que o celular faz na vida. Fisicamente. A gente falou do que faz no nosso relacionamento. Agora, fisicamente. Vê aí, olha aí.
Tem mais ali? Tem não? Acabou? Acabou. Deixa eu falar, a gente está vendo uma situação cômica até, mas o celular no trânsito é uma coisa muito séria. O terceiro maior índice de morte é o celular. Diz que o efeito é o mesmo de quem bebe. Quem está com o celular dirigindo é o mesmo efeito de quem bebe, que bebeu. Então é muito sério isso, né? A gente está vendo a pessoa cair, não faz nada, mas o celular causa morte no trânsito, sim. E tem o selficídio, né, que eles falam agora, que é você querer se arriscar para fazer a melhor selfie. Isso mesmo, a pessoa fica em precipício, em coisa para fazer selfie. Olha que absurdo que chega a ponto. Mas aí não é uma questão do celular, é uma questão já do exibicionismo, de querer aparecer. Aí você já tem uma patologia e ela só vai se agravando. Por causa do celular. Exatamente. É verdade. Olha, eu queria muito agradecer, muito mesmo agradecer aqui a professora Kátia Cristina Marcolino, professora que trouxe aqui pra gente tanta informação interessante. Atenção, siga no Instagram. Olha que interessante o nome dela, @Catita, mas vou te explicar como que se escreve Catita, @cat_it_a, IT de TI, né? É verdade, TI, viu? Catita, tá bom? Ou então entre em contato, pode entrar aqui, ó, ti@inec.com.br. Lídia, pode seguir a Lídia Paina. Muito obrigado, professora, muito obrigado mesmo. Pode seguir a Lídia Paina, ela tem um canal de conteúdo de perfumes, né, Lídia? Perfumaria, beleza em geral. Isso. E no Instagram, @lipaina, @lipaina, como se fosse Paina, mas é Paina mesmo. O nome dela é Paina mesmo, não é Paina. Ou então se inscreva no canal dela, que tem conteúdo todo dia lá, youtube.com/Lídia Paina, @Lídia Paina. Muito obrigado, vocês duas, né? Foi muito gostosa a conversa.